mais um Comunica Labeco. Nossa apresentação hoje é do professor Dr. Luiz Antônio Vanderlei Peixoto. O Luiz ele é biólogo pelo Centro Universitário do Pará, em licenciatura plena em Biologia, mestrado pelo Museu Paraense Emílio Guild, Universidade Federal do Pará, no programa de pós-graduação em Zoologia, e doutor pelo Museu de Zoologia da USP. Nossa transmissão vai ser feita, tanto a gente vai gravar e depois a gente disponibiliza na página do YouTube, e a gente também faz a transmissão pelo Facebook. Então a gente vai começar agora a transmitir. Então, Luiz, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por aceitar o convite para a nossa palestra. Então, sinta-se à vontade, peço que todo mundo desligue os microfones por enquanto, e no final da palestra a gente abre para as perguntas, daí vocês podem abrir câmera, abrir os microfones. Muito obrigado, Luiz. Valeu, Miúdo, obrigado aí pela oportunidade de apresentar alguns resultados que tenho obtido com a minha área de pesquisa, minha área de atuação, e valeu aí também a galera da organização do Labeco. É muito legal poder apresentar algumas coisas que tenho feito para vocês agora. Deixa eu só ver aqui. Beleza. Todo mundo está vendo aí? Acho que sim, né, Miúdo? Sim, perfeito. Beleza. Bom, então, o título da minha palestra é Como diferentes fontes de dados fenotípicos interagem em análises filogenéticas. E, para isso, eu vou percorrer um pouco sobre os organismos modelo que tenho estudado para ter algumas inferências sobre como diferentes dados fenotípicos interagem em análises cladísticas, né? No caso, são os gimnotiformes. Então, a partir de apresentar algumas curiosidades e aspectos generalizados sobre esses peixes, percorrendo algumas considerações sobre o histórico de estudos que têm sido implementados no grupo. Vou sintetizar a metodologia aplicada para investigar, né, como diferentes fontes de dados fenotípicos interagem em análises cladísticas, e, por fim, apresentar os resultados e também apresentar uma síntese deles para tentar fomentar alguma discussão posteriormente. Bom, os gimnotiformes, eles são conhecidos popularmente como sarapós, enguias elétricas ou peixes elétricos neotropicais e também knife fishes, e eles são atualmente classificados em 5 famílias, né, e eles são razoavelmente fáceis de serem identificados porque são peixes com corpo cilíndrico ou achatados e não apresentam nadadeira dorsal nem pélvica, sendo que a nadadeira caudal ela é presente apenas no puraqué, né, que é uma das espécies mais bem conhecidas no grupo, e algumas famílias e algumas espécies da família Pteronotidae, né. Outras características no grupo também incluem a nadadeira anal extremamente alongada, comumente com mais de 100 raios que ocorrem em quase toda a margem ventral do corpo desses bichos. E esse padrão morfológico único é intimamente relacionado a uma outra característica dos gimnotiformes, que é exatamente a capacidade de produzir campos eletromagnéticos. Então, esses bichos, eles se movem através dessa nadadeira anal extremamente alongada, né, através da movimentação ondular desses raios, e isso proporciona uma estabilidade maior durante o nado, e essa estabilidade proporciona a uniformidade do campo elétrico gerado por esses bichos, maximizando, então, a capacidade de comunicação interespecífica, percepção no meio ambiente, detecção de parceiros potencialmente reprodutivos. Então, esses bichos, a morfologia única desses bichos é intimamente relacionada também a uma outra característica, que é a capacidade de eletrogênese e eletrorecepção. E essa eletricidade vem de órgãos elétricos bastante específicos e que são modificados comumente de musculatura, como no caso do poraqué, aqui em azul, é uma espécime que eu preparei para análises miológicas, em que eu consegui colorir toda essa parte
do órgão elétrico, que é delineado em azul. Então, tudo isso daqui seriam músculos modificados em órgãos elétricos. Outros bichos apresentam órgãos elétricos ao longo de toda a margem ventral do corpo, e alguns também apresentam órgãos elétricos acessórios na face, como algumas espécies de brachipopomos. E uma outra característica bastante interessante desses bichos é a capacidade de regeneração. Esses bichos, se sofrerem basicamente danos posteriormente à cavidade celomática dele, eles conseguem recuperar quase que completamente, de uma maneira imperceptível, os danos. E isso também é relacionado à capacidade de produção de eletricidade. Porque, por exemplo, um espécime intacto, ele tem um tipo de frequência normal, um tipo de onda de pulsação normal do campo eletromagnético, delineado aqui em preto. Ao passo que um bicho danificado, ele tem uma distorção desse campo eletromagnético, tendo em vista que boa parte da produção dessa eletricidade é através de órgãos modificados a partir de músculo, né? Então, a capacidade regenerativa desses bichos é intimamente relacionada à capacidade de voltar à condição normal da produção e detecção de campos eletromagnéticos. Então, essa também é uma outra característica muito interessante do grupo, que é justamente a capacidade de regeneração. E um aspecto interessante com relação à eletrogênese é que existem basicamente dois tipos de órgãos de descargas elétricas, né? Então, as famílias Apteronotide e Sternopigide de gimnotiformes apresentam uma descarga elétrica do tipo onda, em que não existe um silêncio elétrico entre os pulsos, ao passo que as outras famílias, como Rufictide, Popomide e Gimnotide, eles apresentam uma descarga elétrica do tipo pulso, onde existe um silêncio elétrico em cada fase de emissão de descargas elétricas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma tradução sonora realizada por esse equipamento, que é basicamente o que a gente chama popularmente de Gimnofinder, que é um aparelho de rádio conectado a alguns eletrodos, que a gente usa para encontrar esses bichos em coletas, em que ele traduz os campos eletromagnéticos em sons. Então, eu vou ligar aqui um esternopigídeo emitindo descarga elétrica, em que é possível perceber que é um som contínuo, sem intervalo. Então, esse som que vocês estão ouvindo é basicamente a tradução da descarga elétrica emitida por um esternopigídeo, em que não existe nenhum silêncio elétrico entre os pulsos, né? Um outro tipo de onda de descarga elétrica, é o do tipo pulso, em que são ritmos sequenciais de batidas. Então, é possível perceber a nítida diferença entre esses dois tipos de elétrica. Isso é interessante também porque a gente consegue até identificar possivelmente alguma família coletando mesmo antes de ter o espécime em mãos, né? Então, com base nessas características de diferentes tipos de descargas elétricas, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de que bicho a gente vai provavelmente coletar. E essa característica de geração de eletricidade desses bichos, ela remete à época dos naturalistas, né, em que já existiam alguns relatos de que índios sul-americanos utilizavam a descarga elétrica dos puraqués como um remédio ou veneno para gota. Entenda-se que nessa época ainda não existia o conceito de eletricidade ou bioeletricidade, então se machucava ou se curava, eles associavam isso a um remédio, a um veneno, né? Essa capacidade elétrica dos puraqués. Então, os índios sul-americanos, segundo alguns relatos de alguns naturalistas, usavam os puraqués também para tratamento de algumas doenças que têm sintomas parecidos da gota. E o interessante é que algumas espécies de puraqués foram levados para o continente europeu nessa época, em que um dos mais belos trabalhos de anatomia que eu considero é o do Hunter, em 75, em que ele descreve todos os complexos dos órgãos elétricos dos puraqués, né? Então, ele apresenta pranchas belíssimas, super detalhadas, em 1775, sobre a morfologia dos órgãos elétricos dos puraqués. E esse trabalho
foi utilizado por Alessandro Volta, esse cara que a gente usa 220 volts ou 120 volts, como base para a construção do que ele chamou na época de órgão elétrico artificial, né, que posteriormente veio a ser conhecido pela gente como as baterias, né? Então, é interessante ver como esses bichos estão intimamente relacionados com as coisas que a gente faz hoje, como, por exemplo, assistir uma live no computador, né? Então, tudo isso permeia também a história do conhecimento dos gimnotiformes. E, falando um pouco sobre a diversidade do grupo, eles são atualmente classificados em 5 famílias, tem uma diversidade estimada em 260 espécies, né, que são alocadas em 36 gêneros, e eles ocorrem virtualmente em todos os lugares de ambientes fluviais neotropicais, né? Tem espécies que ocorrem em cachoeiras, espécies que ocorrem em igarapés, até espécies cavernícolas, como é o caso da Igmania vicentispéia. E boa parte dessa diversidade, quase 70% das espécies de gimnotiformes ocorrem na bacia do Amazonas e do Orinoco. Então, é possível encontrar 4 gêneros dessa ordem nessa região. Essa diversidade dos gimnotiformes, elas têm sido exploradas em diversos âmbitos, né? Então, um deles é, obviamente, a taxonomia, né? Então, a taxonomia do grupo tem sido explorada muito intensamente nos últimos anos, e que, por exemplo, até os anos de 1950, a gente tinha aí um acréscimo contínuo de reconhecimento dessa biodiversidade, mas nos últimos anos aí teve um boom de descoberta de novas espécies, delimitação melhor de novas espécies que já eram conhecidas, e atualmente estima-se aí que pouco mais de 350 espécies ainda pode compreender o número da diversidade real dos gimnotiformes, né? E isso isso é muito resultado de novos métodos, novas buscas, de novos conceitos de limitação de espécies, e também pelo acréscimo de novas gerações de especialistas taxonomistas no grupo, né? E um dos exemplos de trabalhos que investigaram, continuam investigando a partir de novas metodologias a diversidade dos gimnotiformes, é um trabalho recentemente publicado na Nature Communications, em que houve a descoberta de 2 outras espécies de puraqué. Então, anteriormente era conhecido somente eletrófilos elétricos, né, e com base em dados moleculares, eletrofisiológicos e também morfológicos, outras 2 espécies foram descritas, né, nomeadas como eletrófilos voltae e eletrófilos vari. Também essa diversidade dos gimnotiformes tem sido explorada também no contexto de estudos anatômicos, né? Então, é interessante mencionar que que todo mundo tinha conhecimento sobre a existência de gimnotiformes, mas ninguém nunca tinha feito nada, começaram a serem implementados, como a redescoberta e a descrição para a inferência filogenética do pseudotípano, por exemplo, em gimnotiformes. Outros estudos redescobriram a nadadeira caudal em puraqué. Linnaeus, quando descreveu esse bicho, já tinha descrito uma nadadeira caudal, mas todos os autores subsequentes afirmavam que essa nadadeira caudal só acontecia mesmo em apteronutídeo, e recentemente essa estrutura foi redescoberta nos puraqués, né? Outros estudos ainda implementam técnicas inovadoras para descrever e verificar os padrões dos órgãos elétricos acessórios de determinados membros de gimnotiformes, fornecendo também uma fonte adicional de informação tanto para taxonomia quanto para inferência cladística, né? Esse trabalho é muito legal, da Giora e do Carvalho. E todo esse esforço tem refletido nas filogenias, né? Nos estudos cladísticos que têm sido implementados em gimnotiformes. Seguindo o padrão, né? Obviamente, boa parte dos organismos, boa parte dos estudos cladísticos foram baseados inicialmente em dados morfológicos, né? E posteriormente, com o avanço das técnicas moleculares e de novos métodos de análise, outros estudos têm sido implementados constantemente no grupo, né? Mas especificamente com relação aos dados fenotípicos e especificamente falando sobre os dados anatômicos, boa parte das fontes de informações utilizadas para investigar os relacionamentos evolutivos em gimnotiformes seguem um padrão de outros grupos de peixes, né, e têm sido majoritariamente baseados em dados de anatomia externa ou osteologia,
sendo que boa parte dos outros complexos anatômicos ainda permanece por serem investigados, né? Como no caso da musculatura, apesar da musculatura ser um dos principais complexos anatômicos em vertebrados. Então, o meu objetivo nessas análises que eu implementei, como eu estudo musculatura, né, de peixes, era inferir como a musculatura atua na reconstrução filogenética, ou seja, tentar inferir aonde necessariamente os dados as variações que eu encontro na musculatura dos peixes me ajudam na reconstrução filogenética do grupo, né? E, bem, como eu já tinha feito todas as minhas análises para a musculatura, eu expandi para os outros complexos anatômicos também. Então, esses foram os dois objetivos nesse trabalho que eu estou desenvolvendo. E essa busca ela é baseada no fato de que a melhor hipótese de relacionamento é aquela que abrange todos os dados disponíveis, né? E dentro desse contexto, comumente em uma análise morfológica, a gente utiliza dados de diferentes fontes de informação, como musculatura, como cartilagens ou ossos, dados de neuroanatomia e até mesmo associados a dados moleculares, né? E dentro desse contexto, é interessante mencionar como cada conjunto de caracteres atua na reconstrução cladística ou na reconstrução filogenética dentro da história evolutiva de um grupo. Então, para isso, eu baseei meu trabalho em quase 150 espécimes de gimnodiformes, incluindo, obviamente, alguns grupos externos, que deu aí atualmente quase 90 espécies da ordem e de diversas instituições nacionais e internacionais, e também utilizei uma série de dados de tomografia computadorizada, né, para obter informações histológicas daqueles bichos que eu não conseguia dissecar ou diafonizar por serem raros ou por existirem só os tipos, né? E toda a nomenclatura e preparação anatômica foi baseada na literatura que, obviamente, não detalharei aqui. Então, uma vez toda a variação foi detectada, né, com relação à musculatura, esses dados de musculatura foram concatenados com uma matriz que foi inicialmente apresentada, uma matriz fenotípica, inicialmente publicada em Teglecol e colaboradores em 2016 e posteriormente modificada por Peixoto e colaboradores em 2019. E também, obviamente, em associação aos dados de musculatura e a revisão de alguns caracteres que já foram propostos. Então, essa matriz de dados ela foi editada em programas de edição de texto e também no Excel e posteriormente submetidas a análises de parcimônia usando o TNT. Então, essa matriz ela é composta por 116 terminais e quase 280 caracteres, em que essa matriz, para investigar a influência de cada conjunto anatômico, ou a natureza contributiva de cada partição fenotípica, essa matriz ela foi particionada em 11 subconjuntos de dados, né? Então, a primeira partição que eu fiz foi os caracteres de contagens, né? Então, os caracteres de contagens incluem, por exemplo, o número de vértebras ou o número de raios da nadadeira anal. Então, basicamente, todas aquelas características que você consegue contar, né? Então, número de escamas, número de raios das nadadeiras, número de espinhos emais deslocados, que são essas estruturas aqui. Então, tudo que se pode contar, ou que virtualmente consegui contar, eu transformei em caracteres, e essa foi a primeira partição. Uma segunda partição foram os caracteres osteológicos, né? E dentro desses caracteres incluem, por exemplo, a morfologia de determinados ossos, a presença ou ausência de processos em partes de alguns ossos e a relação espacial entre determinados componentes osteológicos. Então, essa é uma outra partição. A terceira partição inclui os dentes, né, em que as variações detectadas compõem desde arranjo dos dentes no osso pré-maxilar ou dentário até o tamanho relativo desses dentes com relação a outros dentes. Outra partição são os caracteres de musculatura, né, que é o meu foco principal. Então, os caracteres de dados miológicos incluem a diferenciação e subseções de alguns músculos e também os pontos de origem, inserção e a composição, se estritamente fibrosa ou tendinosa, né? Uma outra partição são os dados de anatomia externa,
E aqui incluem, por exemplo, a presença de lobos no lábio superior e inferior, a relação da ladeira peitoral com o restante do neurocrânio e também o posicionamento da boca, por exemplo. Então, esses são exemplos de caracteres de anatomia externa. Outros caracteres, uma outra partição inclui os caracteres de bexiga natatória, que foram apenas 2 caracteres, né? Então, inclui o seccionamento de câmeras e também o tamanho tamanho relativo dessa câmara. Uma outra partição inclui os dados de padrão de coloração, né, que basicamente, exemplificando, ocorre ou não a presença de faixas nos flancos desses bichos, ou então a presença de máculas nas nadadeiras, ou o padrão marmorizado no corpo. A outra partição inclui dados de sistema nervoso, então, por exemplo, no cérebro, presença de válvulas expandidas, ou a correlação entre determinados nervos com relação a outros nervos, então esse tipo de variação também compõe uma outra partição do sistema nervoso. Obviamente, os dados de eletrogênese, né? Então, os tipos de descarga elétrica, do tipo onda, do tipo pulso, e a frequência que esses bichos emitem, compõem também uma partição. A outra partição inclui os padrões de escamação. Então, um exemplo desse tipo de caracteres que compõem essa partição é a presença ou ausência de escamas no dorso, ou se elas são perfuradas pelo canal da linha lateral, ou se o corpo é completamente desprovido de escamas ou não. Outra partição é a presença são aqueles caracteres relacionados à linha lateral, né, desde a morfologia de determinados aspectos do canal da linha lateral, por exemplo, do neurocrânio, se são hipertrofiados, expandidos ou completamente ossificados. Então, sinteticamente, essa matriz, com 275 caracteres, foram particionadas, né? Então, temos subconjuntos de informações aí, que inclui desde contagens, ossos, dentes, musculatura e todos os outros conjuntos anatômicos e fenotípicos, na verdade, né? Porque inclui, obviamente, a eletrogênese, que foi possível detectar durante as análises, né? E a revisão tem sido feita e proposto como caráter fenotípico para as diminutiformes. Então, para inferir como cada partição dessa, ou seja, como cada conjunto de dados contribui na hora de recuperar os relacionamentos evolutivos no grupo, eu implementei o suporte de Bremer particionado, que é um tipo de suporte apresentado inicialmente por Baker e DeSayer, em que tem um script disponível para o TNT, que foi publicado por Penha e colaboradores em 2006. Então, o cálculo desse tipo de suporte é basicamente o mesmo do suporte de Bremer, né? Só que, como o próprio nome diz, é uma parte do seu conjunto de dados. Então, após a análise da matriz completa e a aquisição do consenso da árvore mais parcimoniosa, uma parte dessa matriz, por exemplo, os ossos, são os caracteres relacionados a ossos, são otimizados nesse consenso para inferir, por exemplo, o suporte desse clado delineado DE, né? Então, esses caracteres são otimizados, o número de passos é contado e, posteriormente, o mesmo é feito numa árvore subótima sem existência desse clado. E o suporte de Bremer particionado, ou seja, a evidência de determinada partição para a manutenção de clado é dado pela diferença desse segundo valor com o primeiro, sendo que dessa continha simples podem surgir valores positivos que indicam que determinada partição fornece evidência favorável para a manutenção de clado, podem surgir valores negativos que indicam que uma partição não corrobora a manutenção de clado, ou então valores de zero que indicam que existem tantas evidências favoráveis quanto desfavoráveis para a manutenção de um clado. E esse tipo de medida tem algumas propriedades, como se você somar todas as medidas de suporte particionados, ele te dá o suporte de Bremer total daquele clado, né? E quando existem valores fracionados, é basicamente uma média entre todos os valores particionados, e ele pode, obviamente, ser aplicado a todos os conjuntos de dados disponíveis, sejam eles moleculares, fenotípicos. Você pode comparar, por exemplo, diferentes genes
ou genes com complexos anatômicos, enfim, basta ter uma matriz e subpartições dela para implementar o suporte de Bremer particionado. Então, sinteticamente, o que eu fiz foi compilar todo o conjunto de informações em uma matriz, todas as variações em uma matriz de dados fenotípicos. Posteriormente, eu peguei essa matriz total e fiz análise de parcimônia no TNT e obtive o consenso e as árvores igualmente parcimoniosas. Posteriormente, essas árvores, junto com a matriz total, foram submetidas ao script do Penha e colaboradores em 2006, se eu não me engano. E, obviamente, as partições. Então, essa matriz ela foi reformatada a partir de partições e submetidas a esse script. Com base nisso, por exemplo, a partição osteológica ou aqueles dados com base só em osteologia foram otimizados com tato e aqueles cálculos que eu acabei de mostrar foram feitos e eu consegui inferir se, para um determinado clado, a osteologia me fornece evidências para a manutenção desse clado, né? Então, isso foi feito para todas as partições. Com relação aos resultados, após as análises, essa é a topologia resultante da matriz total, né, com base em todos os dados fenotípicos, em que a topologia com relação a grandes relacionamentos, ou seja, a manutenção de famílias, perdão, não houve diferenças significativas com relação ao que tem sido proposto para a filogenia dos diminutiformes. Então, Diminutídeo foi recuperado como monofilético, composto por Porachei e gimnotos. A superfamília Ramphictioidea, composta por Ramphictide e Hippopomide também, com Ramphictide monofilético dentro de um conceito tradicional, que inclui só os bichos de focinho longo, e os Hippopomide com os gimnotiformes sem... Maria Alice, na prestação de contas? Oi, Maria Alice. Ih, rapaz, entrou alguém. Ângela! Hippopomide, que é o membro de Ramphictioidea, né, que são os bichos sem dente, mas com focinho curto, incluindo esteatógenes e hipópegos dentro de Hippopomide, né? Lembrando que é uma análise com base em dados fenotípicos e dados moleculares incluem esteatógenes, hipópegos e Ramphictide não Hippopomide. E um outro grande clado bem corroborado em diversas análises é Sternopygoidea, né, que é composto por duas famílias, Sternopygidae e Apteronotidae, e também o monofiletismo de ambas as famílias foram também recuperados nessas análises. Então, agora eu vou mostrar um pouco para vocês do que aconteceu com relação aos caracteres e as evidências de manutenção dos clados que foram recuperados nessa hipótese filogenética. Para facilitar a visualização, as partições que apresentarem os valores expostos em verde significam que aquelas partições apresentaram valores positivos, ou seja, corroboram a manutenção de determinados clados, ao passo que em vermelho ilustra que aquela determinada partição não corrobora a manutenção de determinados clados. Então, por exemplo, os caracteres de contagem, que são basicamente o número de raios, número de vértebras, tudo que eu consegui, número de escamas, tudo que eu consegui contar, ela apresenta influência positiva, ou seja, ela recupera boa parte dos clados com valores positivos, ao passo que também ela fornece evidências neutras para menos da metade dos agrupamentos recuperados nessa análise. Só que não existe um padrão, então os caracteres de contagens apresentam evidências positivas ou neutras em diferentes níveis da evolução dos diminutiformes, sejam relacionamentos mais profundos, como ordens, superfamílias e famílias, ou relacionamentos mais recentes, como relacionamentos entre gêneros ou entre espécies. Isso não acontece, por exemplo, na musculatura. Então, os dados de musculaturas, eles fornecem evidência para 30% dos clados, mas boa parte desses clados são grandes agrupamentos, né? Então, são agrupamentos com relacionamentos suprafamiliares e também o nível de ordem, ao passo que, quando você vai indo para uma região mais superficial da filogenia, esses caracteres não corroboram, são neutros com relação à manutenção desses clados menos inclusivos, né? Que, por exemplo, o relacionamento entre espécies. Os caracteres de anatomia externa, eles fornecem evidências
positivos, principalmente para relacionamentos suprafamiliares, ao passo que eles apresentam evidências neutras ou negativas para basicamente em todos os níveis. E os de bexiga natatória, pelo fato de talvez serem caracteres pouco explorados nessa análise, eu tive 2 caracteres de bexiga natatória, eu consegui recuperar apenas a nível de família e de um gênero, sendo que não existe interferência com relação a esses caracteres e os outros nessa topologia. Os caracteres de coloração, eles apresentam um padrão inverso do que foi observado na musculatura, então ele apresenta evidência negativa ou neutra para grandes agrupamentos, né, como relacionamentos mais profundos na ordem, neutros para intermediários, mas ao passo que para relacionamentos interespecíficos ou a nível de gênero, essa fonte de informação fornece bastante evidência favorável para a manutenção de determinados clados, né? Clados mais recentes, ou seja, relacionamentos, por exemplo, entre espécies. Os caracteres de linha lateral, eles são mais informativos, principalmente para grandes agrupamentos, sendo neutros e nos demais, né, relacionamentos intermediários e mais superficiais. O sistema nervoso segue a tendência do padrão de musculatura, né? Então eles apresentam evidências favoráveis para grandes agrupamentos, né? Ordem, famílias, superfamílias, ao passo que apresenta evidências neutras para os demais tipos de relacionamento. Os caracteres de eletrogênese também são mais informativos para grandes grupos, né? Ao passo que são neutros para pequenos agrupamentos intermediários. E o de escamação segue mais ou menos o padrão dos caracteres de coloração, em que a influência deles é neutra ou negativa para agrupamentos mais inclusivos, ao passo que são bem informativos para agrupamentos menos inclusivos, como relacionamentos entre espécies. A dentição segue esse padrão também, então, para relacionamentos mais recentes, grupos de espécies, a dentição ela ajuda a recuperar o monofiletismo de determinados clados, ao passo que para grandes agrupamentos as evidências aí são neutras ou negativas. A osteologia, ela basicamente te ajuda a recuperar, fornece suporte para todos os níveis, né, sejam grandes agrupamentos ou pequenos agrupamentos. Então, sintetizando esses resultados, é possível ver que, apesar dos caracteres serem analisados juntos, eles atuam de maneira contributiva diferente na hora de recuperar os clados, né, a história evolutiva desses grupos. Então, existem aqueles caracteres que fornecem evidências em todos os níveis hierárquicos, existem aqueles caracteres que atuam em relacionamentos mais profundos e também aqueles que te ajudam a recuperar os caracteres os relacionamentos mais recentes dentro de uma filogenia, né? Então, como exemplo de caracteres que atuam em todos os níveis hierárquicos que fornecem suportes favoráveis na hora de recuperar a filogenia do grupo, estão os dados de contagem, né? E também os dados osteológicos. Então, esses tipos de caracteres, eles ajudam a recuperar em todos os níveis, basicamente, sejam relacionamentos entre famílias, ou ordem, ou entre espécies. Contudo, tem aqueles caracteres que te ajudam a recuperar apenas relacionamentos grandes, né? Fornecem evidências favoráveis apenas para grandes agrupamentos, como a musculatura. Então, a musculatura ela corrobora os relacionamentos entre famílias, entre superfamílias, ao passo que para relacionamentos menos inclusivos, ela é neutra ou fornece evidências contrárias para a manutenção desses clados, né? Especificamente musculatura, que foi inicialmente meu foco de interesse, essa é uma outra maneira de expressar a natureza contributiva da musculatura, né, em que em verde todos indicam valores positivos, né, em vermelho indicam os valores negativos, então é possível ver claramente que na base de gimnatiformes e com relação aos grandes relacionamentos, a musculatura atua de maneira positiva na hora de fornecer suporte para a manutenção desses clados. E isso expressa também nesse outro gráfico, em que é possível ver uma boa parte do suporte da musculatura ela é sedimentada em grandes agrupamentos, ao passo que relacionamentos mais recentes, como de espécies, a natureza contributiva é neutra ou negativa. A bexiga natatória, como eu disse anteriormente, talvez pelo fato de ter poucos caracteres,
elas ajudam tanto na manutenção de gênero quanto de uma família, que foi o diminutídeo, e aqueles caracteres, e existem também os caracteres que ajudam nos relacionamentos mais recentes, né, como coloração, exclamação e dentição. Então, esses 3 conjuntos de caracteres, ou essas 3 partições, foram as partições que ajudaram a recuperar ou a manutenção dos clados mais recentes dentro da história evolutiva dos gimnotiformes. Então, sinteticamente, né, existem, apesar de todos os caracteres fenotipos seriam sempre utilizados em concomitância em uma análise filogenética, é importante sempre ter noção de que, quando analisados isoladamente dentro de uma topologia com base em dados fenotípicos concatenados, ou seja, no maior número de evidências, existem aqueles caracteres que contribuem de maneiras diferentes na hora de recuperar a filogenia de um grupo, né? Então, a distribuição do suporte ou na hora de recuperar o clado não é homogênea, né? Existem aqueles caracteres que atuam melhor ajudando a recuperar grandes agrupamentos e aqueles caracteres que são mais funcionais na hora de recuperar pequenos agrupamentos. E isso é interessante porque meio que intuitivamente reflete o que a gente faz no dia a dia, ou seja, na hora de identificar uma espécie, ninguém vai dissecar um músculo para identificar uma espécie. Normalmente a gente usa aqueles caracteres de padrão de coloração, de exclamação, de dentição, ao passo que, na hora de tentar resolver grandes relacionamentos evolutivos em determinados grupos, comumente a gente vai fazer análise mais aprofundada na anatomia desses bichos, seja vendo histologia, musculatura ou neuroanatomia. Então, por fim, uma dúvida que eu achei pertinente é, será que eu consigo confiar nas inferências da natureza contributiva de cada fonte? E, hipoteticamente, em gimnotiformes é bem provável que sim. Eu acho que, pelo menos é perceptível que diferentes caracteres atuam diferentes quando analisados isoladamente dentro de um contexto de análise concatenadas. O problema é que eu não consigo comparar ainda esse tipo de dados, porque eu desconheço trabalhos que tenham implementado esse tipo de análise com dados fenotípicos. Normalmente, as pessoas usam isso para comparar com dados moleculares, ou moleculares e anatômicos, ou diferentes dados moleculares, mas entre dados estritamente fenotípicos eu não encontrei nenhum trabalho nesse sentido. Então, fica aqui a sugestão para quem estiver trabalhando com matrizes fenotípicas, rodar um prêmio particionado e ver se esse padrão permanece, né? Se determinadas fontes de dados atuam em agrupamentos mais profundos e outras em agrupamentos mais recentes na filogenia. Então, fica a sugestão, né, de todo mundo que estiver trabalhando numa matriz implementar esse tipo de análise em outros grupos de peixes, e quando eu falo outros grupos, eu falo outros grupos mesmo, né? Basta ter os bichos terem características que possam ser discretizáveis e depois implementar partições para inferir, por exemplo, qual conjunto de dados vai te ajudar em qual nível hierárquico, né? Basta particionar a sua matriz para começar a investigar a correlação entre suporte e as diferentes fontes de dados fenotípicos dentro de um contexto de análise global. E esse tipo de análise também pode ajudar a fomentar discussões sobre estudos direcionados, ou seja, será que seria necessário alguém investigar a musculatura se tiver interessado apenas em relacionamentos interespecíficos de um gênero, ou será que vale a pena investir bastante tempo numa análise de padrão de coloração se você tiver interesse em relacionamentos entre grandes ordens de peixes? Então, isso pode fomentar algum tipo de discussão também. Lembrando que, se você tiver tempo hábil e de disposição, quanto maior o número de informações, melhor, né? Mas, às vezes, a gente tem uma tese para fazer, um doutorado para fazer, e não consegue fazer o escrutínio de absolutamente tudo como a gente queria, justamente pela natureza fractal da morfologia, né? Lembrando que é possível fazer uma filogenia baseado, por exemplo, só na cabeça do bicho, só em algum determinado componente miológico, ou então em subpartes da cavidade oral, por exemplo, de peixes. Então, isso talvez ajudaria no processo de busca de informações e também abrindo espaço para a busca de novas fontes de informações, né? Lembrando que peixe não é feito só de músculo, osso ou moléculas, existe uma infinidade de outras fontes de informações fenotípicas que precisam ainda ser exploradas nos estudos evolutivos em peixes. Então, eu gostaria de agradecer
Aula Beco, as pessoas que organizaram e a oportunidade de apresentar esses resultados aqui, a FAPESP pela bolsa de pós-doc, pelo projeto temático, há uma série de curadores e alunos que me receberam nas instituições que eu visitei para desenvolver esse trabalho, ao meu orientador de doutorado, Mário Depina, e todos os meus amigos aí que estão nessa jornada. A todos, muito obrigado. Oi, Luiz, nós que agradecemos aí o seu tempo disponibilizado. Realmente a gente, há um tempo, vem buscando coisas diferentes, coisas novas para apresentar aqui no Comunica Labeco. E com certeza hoje a gente conseguiu algo muito interessante. A linha que você vem trabalhando, ela me parece que é muito importante para a gente ter avanços dentro das relações parentais aí entre as espécies, para a gente entender um pouco melhor essas questões. Então, aqui, eu também agradeço o nosso público que está aqui ou que está no Facebook, e posteriormente esse vídeo vai ficar no nosso canal do YouTube. Então, para quem ainda não nos segue, além da palestra do Luiz, a gente tem várias outras palestras, todas relacionadas ao Labeco e a esse projeto de extensão que é o Comunica Labeco, que é coordenado pelo miúdo, professor Luciano Montag. Então, aí o Evandro, se tiverem perguntas do Facebook, o Evandro vai nos enviar por aqui, e o pessoal que está aqui na live também, se alguém quiser mandar a pergunta pelo chat ou mesmo abrir o microfone e fazer uma pergunta para o Luiz, pessoal, fica à vontade. Aí, enquanto a gente tem esse pequeno delay, eu vou começar, porque durante sua apresentação eu já teria uma lista de perguntas aqui para você. Mas aí, algumas questões, considerando de alguém que é ecólogo e não trabalha diretamente com essas coisas, né? Então, espero que outras pessoas com essa característica que estejam vendo também se sintam prestigiados com a sua explicação com muita calma e detalhe, para quem não conhece muito do tema. Então, o que a gente via, Luiz, antigamente, era o pessoal basicamente fazer as identificações e os parentescos com base na morfologia, bem antigamente, né? E aí ficou muito claro para a gente um grande boom de mudanças e de avanços com a molecular, com as análises genéticas. E aí me parece que o que você está trabalhando é algo bem, para a gente que não é da área, algo bem novo, né? Algo que vem complementar ainda mais. Você acredita que qual seria o melhor caminho para a gente conhecer melhor esse parentesco entre as espécies, as filogenias, de uma forma mais estável? É claro, num cenário que a gente já conheça as espécies, né? Eu nem estou falando aqui ainda de botar espécies novas. Você acha que complementarmente todas essas coisas são importantes ou que futuramente uma ou outra coisa deve avançar mais? Então, cara, assim, eu sou aficionado, né, por anatomia e principalmente por descobrir novas fontes de informações a partir da anatomia dos peixes, né? Então, eu acho que ainda tem muita coisa para ser feito em anatomia. Porém, eu acho que quanto maior o número de informações disponíveis que a gente tiver para analisar em conjunto, esse vai ser o melhor resultado sempre, e as coisas estão sempre mudando, né? Então, talvez, obviamente, quando eu vejo uma análise de anatomia isolada, é super interessante, mas também é legal ver esse tipo de dados analisados em conjunto com dados moleculares, né? E é impressionante a quantidade de informação, a quantidade de clados que são recuperados com base nos dados concatenados, né, em matrizes concatenadas. Hoje em dia a gente está também vivendo na época da filogenômica, né, que tem uma quantidade absurda de informações a partir de dados moleculares. Eu não sei ainda como, ou se já existe algum script para concatenar a quantidade de informações de dados moleculares de filogenômica com os dados morfológicos, né, porque, assim, uma boa matriz morfológica tem sei lá, 1.000 caracteres, uma boa não, né? Uma das maiores tem 2.000 caracteres, isso é muita coisa para morfologia. E esse número é
infinitamente inferior com relação aos dados de filogenômica, por exemplo, com relação ao número de caracteres. Então, eu acho que um grande avanço que vai ter para os próximos anos aí é saber como trabalhar essa magnitude de informação que a gente vai ter, né? E aí tem vários problemas, né? Existem hipóteses de que os dados de morfologia só têm que ser otimizados nos dados nas hipóteses filogenéticas moleculares, o que eu discordo veementemente. Eu acho que esses dados têm que ser analisados em conjuntos para tentar compreender os padrões evolutivos, né? E com relação à estabilidade, cara, eu acho que a gente nunca vai ter a graça de fazer filogenia e taxonomia. Taxonomia preza pela estabilidade, né, nomenclatural, mas a filogenia, cara, a cada fonte de informação nova, a cada taxo que você inclui numa matriz pode mudar completamente as coisas, e isso é o divertido de fazer filogenia também, né? Ou seja, o que tiver de informação, vamos analisar junto. É isso o que eu tenho tentado fazer. Só que não dá para fazer tudo também, né? Então, eu aloco meu tempo aí na morfologia. Espero que a galera que faça molecular, a gente possa continuar trabalhando junto, né? Para ver como esses caracteres atuam. Sim, Luiz, é ótimo. A gente sempre... existe essa diversidade de opções, né? E a gente provavelmente vai ter que, em algum momento, focar em alguma coisa. Luiz, se você puder tirar a apresentação agora para a gente poder te ver melhor na gravação. Isso, melhor. Aqui tem uma primeira pergunta que veio do Facebook, uma pergunta de alguém que está assistindo. É o Roberto E. Reis. Luiz, seria legal ter como dar peso diferencial para partições para diferentes profundidades da árvore. Por exemplo, colorido e escama para as pontas e osteologia e miologia para partes mais profundas. Seria... Você consegue transcrever aqui no chat, só para dar uma olhada? Eu vou pedir se o Evandro conseguir enviar, porque ele me mandou um print, então eu vou esperar. Se o Evandro puder me enviar digitado no chat, por favor, Evandro, para o Luiz poder ler a pergunta com calma. Enquanto isso, o Evandro deve enviar aqui, Luiz, outra questão que eu queria fazer com você era mais geral, enquanto a gente vê se consegue obter essa pergunta aqui. No caso, desculpa, bom dia. Bom dia. Eu sou o Evandro, para quem não conhece. Só para explicar, na verdade, eram comentários que apareceram no Facebook. Foram elogios e comentários mesmo. Sim, foram lindos. Oi? Mas esse do Roberto, você consegue copiar e colar no chat para o Luiz? Sim, eu vou já copiar. É que esse comentário, eu acho que o Luiz quer falar um pouco sobre. Tá. Já mando, peraí. Pronto. Isso. Aí, Luiz. Eu acho que no TNT se eu não me engano, eu acho que é expandida, né? Que dá para atribuir pesos diferentes para diferentes conjuntos de dados na análise, né? O problema é que quando a gente vai trabalhar com esse script de suporte Brem particionado, basicamente o que a gente faz é otimizar as partições na topologia que já foi gerada, né? Então, teria que desenvolver um script em que atribui pesos diferentes para as partições pós-análise. E seria interessante, mas eu não sei se... pelo menos, eu acho que talvez ninguém esteja fazendo isso. Mas seria interessante ver como diferentes pesos atuam em diferentes partições dentro de uma topologia de análise global, uma pesagem igualitária, talvez, mas interessante. Uns testes que eu tenho feito é submeter a minha matriz a diferentes estresses, né? Então, a diferentes esquemas de pesagem, diferentes métodos de busca para ver se eu consigo recuperar sempre os mesmos clados, né? Que seria basicamente uma análise de sensibilidade. Mas o problema é que, quando se fala... Eu coloco a matriz inteira, né? E quando se fala de partições,
teria que pensar melhor para ver como atribuir pesos para partições. E uma dúvida que surgiu agora é que, se o Roberto estiver vendo e puder dar uma sugestão, é como atribuir pesos ou por que atribuir pesos diferentes para partições diferentes. Será que necessitaria atribuir pesos diferentes para a miologia com relação ao padrão de colorido? Mas isso foi só uma viagem agora que depois eu tenho que dar uma pensada. Mas legal. Sim, legal. Ótimo. Então, aí, se o Roberto quiser enviar novamente mais comentários, fique à vontade aí. Tem mais uma no chat que o Evandro mandou agora. Você consegue ver, Luiz? É do Thiago Pereira. Os caracteres de anatomia cefálica, né? Isso. Só vou ver aqui minha topologia para lembrar. Então, então, os caracteres de sistema nervoso, eles atuam parecido com os de musculatura, né? Então, eles ajudam a recuperar grandes agrupamentos, como superfamília e famílias, mas para os agrupamentos menos inclusivos, diferentemente da musculatura, ele não fornece evidências contrárias. Ele fornece evidências neutras, né? Então, ele fornece tantas evidências positivas quanto negativas. Musculatura tende a fornecer evidências contrárias a pequenos agrupamentos. Neuroanatomia não, é neutra. Mas ele ajuda a recuperar grandes agrupamentos. Aqui o Roberto respondeu que não tem como, mas seria legal. Ele te colocou aí para, né, vai que a solução surge, né, Luiz? Vamos pensar, vamos trabalhar. Legal. Luiz, uma dúvida que ficou aqui, porque a gente tem um público bem amplo. Você acaba que trabalha com muitas técnicas, né, para conseguir chegar a esses resultados bem diferentes e que tem um nível de complexidade bem considerável para essas diversas estruturas e camadas. Para os alunos que estão nos assistindo aqui, que gostaram muito e que queiram aprender a entrar para trabalhar com essa linha, qual que é o caminho? Como que isso surgiu para você e quais métodos, quais técnicas, como que foi esse caminho para você chegar nessa linha de pesquisa que não é tão comum? Porque a gente normalmente precisa se reinventar, né, e aprender coisas novas, coisas diferentes para conseguir chegar nesse tipo de tecnologia. E aí, para quem está começando agora e ficou impressionado, que queira seguir, o que você recomenda aí? Cara, assim, se for coisas específicas, eu vou deixar meu e-mail no chat, e aí a gente pode trocar várias ideias com, sei lá, quem quiser mandar e-mail, pode ir trocando ideias, né? Mostrar o caminho, sei lá, mas basicamente eu comecei trabalhando com taxonomia, né, descrevendo, identificando os bichos e tal, e aí teve um trabalho da Tove Bockmann em 2010, que foi musculatura de tricomitrídeo e nematogenídeo. Eu achei esse trabalho incrível, eu falei, cara, eu quero trabalhar com musculatura de peixe. Aí eu comecei a trabalhar musculatura de peixe, fazer preparação de musculatura de peixe, né, e nesse meio tempo eu fui para o Museu de Zoologia da USP, e aí lá tinha um tomógrafo, e eu comecei a trabalhar também com CT scan, né, junto com a anatomia mole, que é a musculatura, e basicamente, cara, eu fui um treinamento de anatomista mesmo, né, então ia dissecando, aprendendo as coisas e trabalhando com o tomógrafo, mas chegou em um ponto da minha tese que eu falei, pô, cara, compilei tanta informação, descrevi tanta coisa, ilustrei tanta coisa, o que fazer com isso, né? Isso deve servir para alguma coisa. Então, eu comecei a ver como, e surgiu a dúvida de como a musculatura, no caso, que foi o início, né, atuava, porque eu via muita diferença entre famílias e gêneros, mas pouca entre as espécies. Eu falei, pô, deve ter um jeito de testar isso, né? Então, fazendo curso e disciplina de sistemática filogenética, inclusive lá no Museu de Zoologia, o Alessio da Torvo tem uma disciplina muito legal de sistemática filogenética, em que esses métodos são explorados e ensinados para a galera de graduação, mestrado e doutorado. Aí eu falei, pô, legal, isso daqui pode ser uma coisa boa de testar e inferir como os dados morfológicos atuam e se atuam de maneira diferente, né? Então, basicamente, eu comecei
sendo um taxonomista, e fiquei encantado pela anatomia. Tive a oportunidade de ter acesso ao Museu de Zoologia, né, em que eu tive acesso a uns equipamentos incríveis, como o CT Scan, e também a galera que trabalha fortemente com anatomia, né, como o Mário De Pina, o Alessio da Torre, e resultou nisso. Isso é um subproduto da minha tese. Então, a sugestão é sempre tentar buscar novas fontes, né? Sempre buscar novas fontes. Porque a gente fica, às vezes, perdendo ou alocando muito esforço, revisando muito literatura, e é legal ver coisas que, se ninguém escreveu, tá lindo. É nesse daí que a gente tem que começar a mirar, né? Por exemplo, os gimnotiformes, o próximo passo que eu estou querendo fazer é ver o órgão elétrico, né? Não histologia, mas a glossomorfologia, a anatomia externa dos órgãos elétricos desses bichos que tem muita informação e ninguém nunca fez. Então, quem tiver interesse também aí, se quiser trabalhar junto, vamos trabalhar junto. Não, tá ótimo. E aí que você falou dos gimnotiformes, você mostrou um gráfico bem impressionante do número de espécies, né? Do aumento do número de descrição de espécies. E assim, o que teve um grande boom. E falando mais específico, eu vou falar a nível de Brasil ou a nível de Amazônia, como você achar melhor. Você acha que a gente tem muita coisa para descobrir ainda? E se a gente tem muita coisa para descobrir, qual seria o caminho? Onde estariam essas espécies? Seriam nessas áreas, simplesmente nas áreas pouco amostradas de forma geral? Ou a gente precisaria de usar métodos diferentes para mostrar esse grupo, para a gente conseguir encontrar espécies que estão, às vezes, embaixo dos nossos olhos, em áreas muito amostradas, mas que, por alguma característica peculiar, que a gente não consiga encontrá-las e identificá-las? Quais você acha que são os caminhos para isso? Cara, então, eu acho que é tudo isso que você falou, basicamente, assim. Então, vou falar dando exemplo de gimnotiformes, tá? Que é o que eu tenho investigado nos últimos anos. Cara, os acervos científicos, né, coleções biológicas, elas atuam como objeto, desculpa a campanha, elas atuam como objeto de testemunho da biodiversidade, né? Então, como objeto de testemunho da biodiversidade, se você for em uma coleção biológica, a chance de você encontrar um gimnotiforme novo é muito boa, cara. Assim, tenho trabalhado em museus e sempre que eu visito uma coleção e puxo um lote, vou ver, a chance de ter uma espécie nova é realmente boa, né? Inclusive, técnicas de coleta que não são autorizadas hoje em dia, como o timbó, cara, esse material, quando é investigado, que já está depositado em coleções, é um material muito raro, muito bom e deve certamente ter uma biodiversidade escondida ainda por ser descoberta, né? Em associação a isso, tem uma série de áreas, né, que é difícil acesso para coletar, e certamente, se a gente for coletar nesses lugares, vai ter coisa nova. E os ambientes. Boa parte desses bichos, principalmente nos apteronotídeos, eles ocorrem em calhas de grandes rios, né? Então, é sempre interessante fazer rastro de fundo para pegar esses bichos e certamente vai ter coisa nova. E o mais legal, com relação a novas metodologias, né, é que, às vezes, a gente pega dois gimnotiformes e acha que eles são idênticos, assim, de não tem diferença nenhuma externa, mas quando você vai ver internamente, esses bichos são super diferentes. A histologia deles muda completamente, né? Isso é uma impressão minha, que é porque esses bichos são elétricos. Eles se comunicam através da eletricidade. Então, eles não precisam, teoricamente, estarem isolados reprodutivamente através de barreiras ou através de modificações morfológicas. Basta eles cantarem diferente para ficarem isolados. Então, a busca por informações a partir de dados de eletrofisiologia também é fundamental, né? Existem algumas pessoas que estudam a eletrofisiologia desses bichos. As ondas são espécies específicas, então cada espécie produz um tipo de onda. Funciona como se fosse o canto de pássaros, então o macho reconhece a fêmea através das descargas elétricas, né? E canto de pássaro é uma coisa análoga a isso. Então, investigar também a eletrofisiologia certamente vai dar uma resposta com relação à diversidade desse grupo. Então, não precisa coletar, tem muita espécie nova na coleção, precisando coletar, buscar áreas que a gente ainda não foi e incrementar cada vez mais a metodologia, principalmente no campo da eletrofisiologia, para ver as potenciais diferenças entre essas espécies.
Então, acho que um pouco de tudo a gente vai conseguir suprir bastante conhecimento da biodiversidade dentro dos peixes elétricos não tropicais. Ótimo. Sim, questões muito relevantes. Assim, eu fiquei impressionado com você me falar agora que é provável que a gente tenha muitas espécies coletadas que estão guardadas em museus, espécies novas, né, que o pessoal não teve, ninguém teve tempo para avaliar e para correr isso. Então, fica aí uma grande oportunidade. O Juliano Ferrer falou que tem uma questão. Se você quiser abrir o microfone, a câmera, Juliano. Oi. Seja bem-vindo aqui, Juliano. Oi, prazer. Oi, Miúdo. Oi, Roberto, aí pelo Facebook. Oi, Thiago. Muito legal o teu trabalho, parabéns. Eu fiquei com várias questões na cabeça, né, ao longo da apresentação, né, porque também trabalho há algum tempo com morfologia, né. Uma questão que eu queria te perguntar é qual a partição que tu teria vontade, assim, de investigar a fundo, assim, para talvez explorar melhor em termos de caracteres, assim. O que tu acha, assim, como tu disseste, não temos tempo para investigar tudo, né? Então, qual delas que tu acha que tu está investigando a fundo? Eu estou fazendo pós-doutorado agora na USP, né? E o meu trabalho é evolução da musculatura esquelética dos gimnosiformes. Então, eu não sei se eu consegui deixar claro na apresentação, mas quando eu me referi à musculatura, eu estava falando só da musculatura da cabeça, né? Da musculatura dorsolateral da cabeça. Então, vale lembrar que o que eu tenho feito, eu estou descrevendo a musculatura peitoral, anal, da cabeça, branquial e dos flancos dos bichos. Então, o que eu queria fazer é ver como esses 5 grandes complexos anatômicos miológicos atuam dentro da filogenia desses bichos. A impressão que eu tenho é que a musculatura facial responde do jeito que eu mostrei para vocês. A peitoral responde de um jeito mais superficial e talvez a branquial em todos os níveis. Então, mesmo dentro dos subcomplexos miológicos, existem diferenças que necessitam ser exploradas e é isso que eu vou fazer, eu acho que nos próximos anos. E aí que está a graça também de trabalhar com anatomia, porque é fractal, né, cara? Então, quando eu falei osso, eu falei todos os ossos, mas eu poderia fazer uma partição só de neurocrânio, ou só de peitoral, ou só de vértebra, entendeu? Então, esse tipo de análise pode ser expandida aí ao infinito com relação às partições que podem ser implementadas, né? Mas isso do que eu tenho feito. Uma coisa que eu queria fazer também, e eu espero conseguir fazer um dia, ver os órgãos elétricos, né? A morfologia dos órgãos elétricos mesmo. Então, ver a morfologia dos eletrócitos, a composição, a disposição, isso era uma coisa que eu queria investigar no futuro com relação aos gimnotiformes, né? Certo. Então, acho que musculatura realmente é o teu foco que tu vai ir a fundo, né? Beleza, mas agora, assim, chegando nessa questão de definição de partição, né? Quando tu fala em musculatura, beleza, é um complexo anatômico único que tu pode particionar ao longo do corpo do bicho, estruturas, ok, e entender bem a contribuição, né, numa análise filogenética. Mas quando tu comentou ali, por exemplo, dentes, né? Tu considerou isso uma partição, tá? Por que tu condicionou isso como uma partição? Eu imagino, talvez, pensando em alimentação, né? Mas daí tem a questão também que tu mostrou ali, os lobos da boca. Enfim, isso também pode estar relacionado, talvez, com uma questão ecológica única, né? E tu acaba tendo certo nível de subjetividade, assim, na hora de particionar. Isso que eu queria meio que te questionar, assim, né? Se tu acha que tem muita subjetividade nessa questão aí de particionamento. Completamente, cara. Completamente. A partição ela é muito mais uma proposta do autor do que necessariamente uma metodologia que segue um senso estrito aplicável e testável, né? Você pode, por exemplo, incluir os caracteres, todos esses caracteres que eu coloquei, em simplesmente anatomia e ver a influência deles com relação aos dados moleculares. Pronto. De tudo isso que eu falei para vocês, 11 partições podem ser sintetizadas em anatomia. Exceto a eletrofisiologia, né? Então poderia ter 3, eletrofisiologia, anatomia e dados moleculares, por exemplo. Então, basicamente, o que eu fiz, e talvez eu melhore no paper ou numa próxima apresentação,
incluir uma seção de justificativas para partições. Mas por mais que eu faça isso, ainda assim eu não vou tirar o critério de subjetividade das minhas escolhas, porque você pode discordar delas. E vai estar certo também. Com relação à partição, né? Porque, então, eu poderia considerar, por exemplo, anatomia externa, tem bicho que tem dente para fora também. E aí, o que eu faço com isso? Eu considero como dente? Sabe? Então, foi mais e a própria construção dos caracteres como fonte de informação tem um nível de subjetividade, por isso que a gente revisa e melhora e submete ele a testes constantemente, né? Então, se a subjetividade está implícita no processo de construção de caracteres, quanto mais indiferenciá-los e agrupá-los em partições. Então... seria umas outras questões que eu tinha também, a questão dos caracteres, né? Que, por exemplo, coloração, o que tu considerou, assim, de caractere em termos de coloração, tá? Largura das faixas, número de faixas, daí já isso é contagem, né? Aí já seria contagem, não, isso já foi para contagem, entendeu? Mas então, disposição de uma faixa, o que pode ser também anatomia externa, né? Então, disposição de uma faixa, padrão de pigmentação ser marmorizado ou contínuo, essas coisas mais superficiais, né? Então, as coisas mais simples, presença ou ausência de mácula na caudal, presença litoral, essas coisas mais simples. Sim, os problemas que a gente enfrenta, né, em definir caracteres, né, descrever caracteres, né, e estados, né. E assim, ó, se ainda tiver um tempo, para não monopolizar aqui, a questão das contagens. Pode fazer, sim. Fica à vontade, Juliano. E depois fala de onde você por favor, para a gente. Sim. Tá certo. Eu sou aqui da Federal do Rio Grande do Sul, trabalho com peixe também há algum tempo, peixe de água doce. Estou vinculado ao programa de pós-graduação em Biologia Animal, da Federal do Rio Grande do Sul. A questão dos caracteres de contagens, como que tu delimitou os status desses caracteres? Eu segui Ferro e colaboradores, cara. Tu usou? Eu usei, não delimitei, normalizei os estados de caracteres numa escala de 0 a 1 e analisei, não discretizei as variações. Não, tá sim. Essa era a questão que eu queria saber se tu usou como contínuo, né, aquele método do Goloboff ou não. Não, usei arbitrariamente definiu aí os estados. Usei como contínuo. Cara, sabe uma coisa que seria interessante? Ver se, discretizando esses caracteres, os resultados mudam. Assim, só por uma questão exploratória, né? Por mais que seja a menos precisa possível, ver se, discretizando os caracteres contínuos, se eles respondem da mesma maneira como analisando-os como contínuos mesmo, né? Normalizando e tal. Isso é uma coisa que dá para investigar, só por brincadeira mesmo. Não que... Sim. Muito obrigado aí. E vou ficar curioso aí quando forem saindo os trabalhos aí. Acho que eu te chamei de Thiago em algum momento aí, desculpa aí, fechou. Certo, então, obrigado. Juliano, muitíssimo obrigado aí pela participação. Quase toda semana a gente está aqui com um evento, sempre fique à vontade aí para assistir e colaborar. Certo. É sempre bom a nossa intenção é interagir com o máximo de pessoas e instituições possíveis, né? Luiz, a Elisa mandou um comentário, o Evandro colocou no chat aqui. Você consegue dar uma olhada? Elisa Garcia. Sim, cara, isso é muito importante também, né? Usar o Gimino Finder na hora de coletar os gimnotiformes. Então, lá no Museu de Zoologia, a gente está com um projeto temático da FAPESP, que é basicamente estudar tudo de gimnotiformes, né? Então, quando a gente vai para a coleta, a gente sempre leva o Gimino Finder e é absurda a diferença de coletar com ele ou sem ele, né? Então, aqueles sons que vocês ouviram era o Gimino Finder atuando, que basicamente uma pessoa vai procurando e outra coletando, né? E assim, como o comentário dela sobre o aluno do Jansen estimou, né? Então, o sucesso aumenta em cerca de 10 vezes aí a coleta dos gimnotiformes. Então, é fundamental para uma coleta direcionada a gimnotiformes usar o Gimnofinder, né? E fora que é divertido também ficar ouvindo os bichos debaixo d'água. Ótimo, Luiz. Obrigado, Elisa. Valeu. Agradeço aí a todo mundo que esteve ligado com a gente hoje e principalmente ao Luiz, que teve essa disponibilidade de estar com a gente. Foi um grande prazer estar aprendendo mais
sobre esse grupo de peixe, sobre essas técnicas. A gente fica muito feliz quando consegue interação com outros grupos de fora e, inclusive, você acabou conversando com um dos autores aos quais você também seguiu e trabalhou. Isso é muito importante, que o nosso intuito é em mostrar para o público em geral e também para os nossos alunos de graduação e de pós que estão aqui, que é dessa forma que a gente constrói ciência, né? A gente conversando, expondo os trabalhos, colocando em debate, isso é muito importante, principalmente nesses momentos de pandemia, que por vezes nós, professores, os alunos, todo mundo fica um pouco isolado desse convívio de laboratório, que é extremamente importante para a formação, né? Daquela hora do café, que tem as conversas que ajudam muito, e então esses momentos foram desenhados justamente para isso, para a gente trazer essa interação e tentar trazer coisas novas e coisas interessantes para a nossa comunidade acadêmica em geral. Então, muitíssimo obrigado, Luiz. Se você quiser falar mais alguma coisa antes de encerrar, fique à vontade. Vende seu passe aí para os alunos. Eu queria agradecer a oportunidade de apresentar parte do meu trabalho, né? Agradecer também a todo mundo que assistiu. Valeu aí por todos os comentários, por todas as dúvidas. Novas ideias surgiram, né? Inclusive de investigar outras coisas. Isso faz parte do processo. Legal mesmo, muito obrigado. E quem quiser trabalhar com os gimnotiformes aí, manda um e-mail que eu vou deixar aqui de novo. Vamos investigar esses bichinhos aí que são super interessantes. Então, se tiver aluno interessado em desenvolver qualquer trabalho com gímino, só mandar um e-mail que a gente vai trocando uma ideia e tentar trabalhar com esse grupo. No mais, muito obrigado aí, Leandro. Valeu o apoio. Evandro também, Milton. Muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu. Obrigado, Luiz. Obrigado, Evandro, que nos deu suporte aí, nos salvou na hora das perguntas do Facebook. Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos os presentes, obrigado, Luiz, e até o próximo Comunica Labeco. Procure a gente nas redes sociais aí, que logo, logo essa palestra vai estar no nosso canal do YouTube, e lá a gente já tem dezenas de outras palestras muito interessantes. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu.